Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e nessa sequência temos aqui estudado a primeira carta do tão amado apóstolo Pedro. E hoje chegamos aqui no capítulo 2, a partir do versículo 11, onde Pedro ele prossegue dizendo: amados. Então, está claro aqui que Pedro está falando com a igreja ali do primeiro século, os irmãos que estavam ali naquela região da Ásia Menor, atual Turquia, e para nós hoje, igreja do século 21, que cremos em Cristo de todo o coração. Pedro tem algo muito relevante, uma doutrina de extrema consistência para nós. E precisamos estar bem atento ao que Pedro tem a nos dizer. Ele então usa essa expressão, amados. A igreja era amada pelo apóstolo Pedro. Pedro entendia com muita clareza que a igreja pertencia ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fora resgatada, comprada, adquirida, redimida com o seu precioso e bendito sangue, sangue do eterno Filho de Deus. Pedro, então, ele diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Pedro tem aqui a finalidade de deixar bem claro para a igreja que eles, nossos irmãos ali no primeiro século, e nós hoje, somos peregrinos e forasteiros. Não temos aqui nessa terra visto permanente. O nosso visto é temporário. Estamos passando por aqui. É uma viagem. Enquanto estivermos aqui peregrinando como forasteiro no planeta Terra, temos uma incumbência, uma responsabilidade de proclamar a preciosa mensagem que dá vida a mortos, o plano bendito de salvação, o Evangelho. Quando Jesus ele nos dá a ordem, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ele não fala de uma forma aleatória. Ele sabia exatamente o que estava falando e a ordem é para a igreja. Se nós não pregarmos o Evangelho, quem vai pregar o Evangelho? Fomos feridos pelo plano bendito de salvação, alcançados para alcançar outras vidas. Pedro aqui está deixando bem claro que a nossa cidade é a eternidade, cujo arquiteto e construtor foi o nosso Deus. Quando ele usa essa expressão peregrinos e forasteiro, ele está nos doutrinando, dizendo que não podemos estar tão contaminado com Babilônia a ponto de não querer voltar a Sião. Sião precisa estar claro no coração de cada um de nós cristãos regenerados. E é claro que aqui eu estou fazendo alusão ao céu, à eternidade. O cristianismo deixa bem claro para nós que nós estamos aqui, mas não pertencemos a esse mundo. Temos aqui uma missão e o nosso escopo
nosso objetivo, nossa finalidade, alvo maior é passar a eternidade gozando, desfrutando daquele que é a nossa herança, nosso quinhão, nossa porção, nosso galardão, o nosso paladino. Ele é o nosso alvo. E Pedro está deixando bem claro para cada um de nós o que nós somos. Peregrinos e forasteiros. Somos aqui cidadãos dos céus no planeta Terra. E como embaixadores de Deus, representante da eternidade, precisamos então espalhar o bom perfume daquele que nos resgatou. O que você está dizendo com isso, irmão Luciano? Mais uma vez, uso figura de linguagem. Precisamos aqui nos manter como sal que somos, como luz que somos e dar sabor, alumiar onde nós estivermos. É claro que somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós, mas uma vez alcançado pela graça de Deus, mediante a fé, queremos agradar aquele que muito fez por nós diariamente. E isso requer uma autoavaliação, olhar para dentro de nós mesmos e buscar em Deus coragem, força, poder para obedecê-lo em tudo aquilo que ele nos orienta. Então Pedro aqui falando para a igreja, ele diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhas das concupiscências carnais. Pedro ainda está na mesma linha, na mesma esteira, direção, falando sobre a nossa conduta aqui, enquanto estivermos em terra estranha. Precisamos buscar agradar o nosso Deus. E isso passa por viver uma vida de santidade. Quando abraçamos a causa, aconteceu em nós o ato da regeneração, o novo nascimento, fomos inseridos ao corpo de Cristo, justificado quando cremos, a justiça de Cristo nos foi imputada, e adentramos a um processo de santificação, onde o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, faz uma obra preciosa em nosso espírito. E o desdobramento é um viver em novidade de vida, onde o fruto do Espírito com as suas virtudes amadurece, cresce, desenvolve dentro de nós. E precisamos então, irmãos, viver coadunado, coerente com a vocação pela qual nós recebemos da parte do nosso amado e bondoso Deus. Pedro, então, ele deixa bem claro que devemos nos abster das concupiscências carnais. Precisamos, irmãos, arrancar de nós, como tiramos do nosso corpo uma vestimenta, toda obra da carne, todo resquício daquilo que não agrada o nosso Deus, e o que não agrada e entristece o Espírito de Deus que habita, reside dentro de cada um de nós, cristão, está bem claro, está patente, está
cristalino na palavra do nosso Deus. Então precisamos nos abster das obras infrutuosas da carne e, para tanto, é necessário, é o que Pedro está nos orientando aqui, andar em espírito, que vos abstenhas das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. O velho homem, ele precisa estar diariamente subjugado. Precisamos tomar tempo para debruçar sobre o rolo sagrado, as sagradas letras, jejuar, orar, tomar tempo para ponderar sobre arrebatamento, sobre a eternidade e ressurreição dos justos. Precisamos pensar no céu, andar em espírito para não cumprir as concupiscências da carne. Tendo o vosso viver honesto, o cristão é alguém honesto, que age com honestidade. Entre os gentios, observe como ele está falando com a igreja, ele está dizendo como devemos agir entre aqueles que não creem em Cristo de todo o coração. Devemos nos manter como sal, como luz. Sei que já aludi a essa verdade, reitero, para uma afixação da doutrina. O mundo, irmãos, é o nosso campo de atuação. Não somos um eremita, não vivemos isolado no cume do outeiro como um monge. Não, não, 1000 vezes não. É em meio à sociedade que devemos atuar. Estudamos, trabalhamos, temos o nosso lazer com a nossa família. E no meio da sociedade, uma marca nossa como cristão, dentre outras, é a honestidade. Para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observe que o mundo nos odeia. Aqueles que não creem em Cristo de todo o coração, em algum momento vai querer nos difamar, nos caluniar. Mas quando agimos biblicamente, eles, em algum momento, glorificarão a Deus. E isso ocorrerá no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, mediante a fé, fomos alcançados para as boas obras. Precisamos ter um proceder bíblico. Precisamos agir, atuar de forma bíblica. E, para tanto, é necessário estarmos saturados de Bíblia, irmãos. Tomarmos tempo para examinar o rolo sagrado. A palavra de Cristo precisa habitar em nós abundantemente. Precisamos ter fome de Deus e fome de Bíblia. Bíblia é o nosso alimento diário. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. É interessante a doutrina preciosa e o que Pedro tem no seu coração é a palavra de Deus. Ele está aqui sendo inspirado e a definição de inspiração é soprar para dentro de. Existem alguns teólogos que traz a conotação de respirar, mas eu estou aqui de mãos dadas com Norman Gaslin, que traz a conotação de soprar para dentro de. E a doutrina que Pedro traz aqui é que devemos, por amor ao nosso Deus,
nos submeter às autoridades constituídas. Irmãos, um cristão genuíno não vive aí reverberando palavras chulo ou jocosas, fazendo zombaria ou denegrindo a imagem das autoridades. É claro que nós somos um analisador, avaliamos e sabemos que muitas injustiças são cometidas pelas autoridades aqui no nosso país. E temos como resolver, como? No voto e através da oração. Não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Podemos sim e devemos orar ao nosso Deus, pedindo que o nosso Deus faça justiça. E Ele, no tempo dele, vai fazer justiça. Nós cristãos não nos metemos em quebradeira, não quebramos monumentos públicos. Pelo contrário, temos aversão a essa atitude, porque nós somos bíblicos e por amor ao nosso Deus devemos nos submeter às autoridades constituídas. É o que Pedro está aqui nos doutrinando. É Bíblia, irmãos. São verdades eternas. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, o que nos leva a sujeitar as autoridades constituídas é o amor que sentimos ao nosso amado e bendito Deus, o Deus de toda a graça. Quer ao rei, é claro que em algum momento houve ali uma monarquia, então a autoridade era um rei como um superior que ele era. Então, assim como Paulo orientou a igreja que estava na cidade de Roma, escrevendo a carta, ali antes dele mesmo, Paulo, ir até a Roma, a cidade de Roma, observe que ele na carta, quando escreve aos romanos, ele deixa claro o desejo de ter com eles. Ali já havia uma igreja formada. Na ocasião que ele sente esse desejo, escreve a carta, a igreja que ele estava não fora edificada pelo apóstolo Paulo. Depois, quando ele apela lá na frente para César e é conduzido até Roma, lá já havia uma igreja. No capítulo 13 da carta, ele deixa bem claro que devemos nos sujeitar às autoridades, porque as autoridades são constituídas pelo nosso Deus. Ele traz essa doutrina, irmãos, alinhado aqui com o apóstolo Pedro, porque a Bíblia é uma unidade perfeita, não é cada escritor fala uma coisa e vai numa direção. Não. Todos vão em uma mesma direção, em uma mesma linha, em uma mesma esteira. Ele ali está orientando quando os cristãos que estavam na cidade de Roma estavam sendo duramente perseguidos pelas autoridades por se manterem fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo, anos depois, debaixo ali da autoridade do imperador Nero, segundo a história do cristianismo, foi decapitado, irmãos. E mesmo sofrendo perseguição pelas autoridades, Paulo ali, assim como Pedro aqui, deixa bem claro que devemos nos sujeitar às autoridades. Em uma ocasião ali na Alemanha de Hitler, naquela perseguição triste, funesta,
uma perseguição tenebrosa e injustificável dos alemães contra os judeus, houve ali pastores teólogos que foram pegos, presos, levados ao campo de concentração e mortos. Nesse mesmo período, havia pastores pregando o evangelho. Nós, irmãos, não fomos chamados para usar palavras chulo contra as autoridades constituídas. Nós não temos que usar termos jocosos contra as autoridades. O nosso escopo aqui, como peregrinos e forasteiros que somos nessa terra, é proclamar, difundir, disseminar o evangelho. Essa é a nossa missão. E o evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. É possível pregar a Bíblia e não pregar o evangelho. Então precisamos estar atento para assimilar o plano bendito de salvação e cumprir a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregando a mensagem que dá vida a mortos. Então Pedro, ele nos traz doutrina: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. O amor ao nosso Deus nos leva, então, a nos sujeitar às autoridades, quer aos governadores, como por eles enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. A lei está não para nós que andamos certo. A lei está para punir aqueles que andam uma vida desregrada, dissoluta. É bem verdade que quando fazemos uma análise, algumas autoridades ferem a lei, mas Deus, irmãos, pode ter convicção na tua alma, e eu tenho na minha. No tempo dele, ele vai colocar tudo nos seus devidos lugares. Aquilo que as nossas autoridades fazem às escondidas, no oculto, a maldade caminha na escuridão, não ficará impune, porque o grande juiz é vivo, todo-poderoso, o grande eu sou, e ele vai intervir. Cabe a você e a mim crermos no nosso Deus e orarmos para que o nosso Deus, ele, com as suas próprias mãos, as mãos dele, ele faça justiça. Quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim, olha que coisa tremenda, irmãos, a doutrina que Pedro traz para nós. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Precisamos agir biblicamente, sempre. Nós temos manual, e o manual do cristão genuíno é o rolo sagrado, as sagradas letras, é a nossa bússola, regra de fé e prática, e por ela devemos ser, então, norteados e governados. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia. A nossa liberdade não é para praticar o pecado. A liberdade que o nosso Deus nos dá é para glorificá-lo através da nossa vida. E o amor a ele vai nos levar a obedecê-lo. Mas como servo de Deus, e Pedro aqui
ele prossegue dizendo: honrai a todos. Devemos então agir com ética, com moral, com equilíbrio e saber como entrar e sair. E a quem honra, honra. Amai a fraternidade. Devemos amar os nossos irmãos em Cristo. Devemos amar o nosso semelhante, aqueles que não professam a mesma fé que nós. Devemos ajudar a quem precisa. Sempre está pronto para atender a todo ser humano do planeta Terra. É uma postura que o nosso Deus requer de nós. Temei a Deus. O temor é o princípio da sabedoria, irmãos. Precisamos venerar, reverenciar, respeitar o nosso Deus. Honrai o rei. Quando Pedro aqui ele faz essa afirmação, honrai ao rei, ele está reiterando a doutrina que devemos então respeitar toda autoridade constituída, porque não há autoridade que não tenha vindo da parte do nosso Deus. Amados, que Deus vos abençoe. Chegamos aqui ao término de mais uma exposição nessa preciosa carta, a primeira do tão amado apóstolo Pedro. Deus me dando vida até lá, querendo o nosso amado e bondoso Deus. No próximo encontro, estaremos aqui novamente. Nós vamos falar então a partir do capítulo 2, do versículo 18. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita. Muito obrigado por essa grande oportunidade, por esse privilégio que o Senhor nos concede de aqui estarmos livremente pregando a tua palavra. Meu Deus, nos dê um dia produtivo, abençoado. Por favor, meu Deus, abençoe aqueles que estarão assistindo mais essa exposição da tua palavra aqui na primeira carta do teu filho, o tão amado apóstolo Pedro. Estabelece a tua vontade sobre a vida de cada um de nós. Entregamos, ó Pai, tudo nas tuas mãos e aguardamos a resposta da tua parte. E assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus.